Continuando aqui, gente, nós vamos falar agora sobre mais dois atos administrativos em espécie, que são importantíssimos. Nós vamos falar sobre as permissões e sobre as concessões. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre a permissão. O que é a permissão? A permissão é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, na qual a administração pública concede a um particular a execução de um serviço público ou a utilização de um bem público, de um espaço público. Exemplo que nós temos, a permissão para dirigir táxis, né? A permissão para taxistas realizarem o transporte de passageiros. Outro exemplo que nós temos, a permissão para que bancas de jornal sejam instaladas em espaços públicos. Exemplo, permissão de uso para pit dogs, para churrasquinhos, né, realizarem as suas atividades em espaço público, por exemplo, numa calçada. Vamos lá, algumas características da permissão. A permissão, ela é um ato administrativo, tá? Só que ela é um ato administrativo que necessariamente depende de licitação, beleza? A permissão, ela é um ato administrativo que depende de licitação. Para que uma permissão seja realizada, é necessário que seja feita uma licitação. E aí só falar aqui que antes já antecipando, licitação em qualquer tipo de modalidade, tá? Deve ser feita a licitação na permissão, mas não há exigência de qual modalidade. Então, o exemplo que a gente deu, uma permissão para que, né, taxista faça serviço de transporte de passageiros, permissão para que uma banca de jornal, um churrasquinho, um pit dog, cachorro-quente se instale em uma calçada, né, numa rua, no espaço público. A permissão, então, ela faculta ao particular a execução de um serviço público, por exemplo, no caso táxi, transporte público, ou a utilização de um bem público, por exemplo, para particular explorar fins comerciais. É um ato administrativo unilateral, manifestação de vontade depende somente de uma das partes, no caso de administração pública. Ele é discricionário, depende totalmente do interesse da administração pública, da conveniência, da oportunidade. Por exemplo, a administração ela não é obrigada a ceder uma calçada para que um particular monte ali a sua barraquinha de salgado. Se ela não estiver usando, ela concede. Se não, não. Certo? Ou seja, é totalmente discricionário, vai depender da conveniência e oportunidade da administração pública. E é precário. A administração pública pode retomar aquele espaço público ou aquele serviço público quando bem entender, sem necessidade de indenização do particular. Sem necessidade de indenização do particular, beleza? Detalhe, percebam que a permissão ela é muito parecida com a autorização. Ela é quase que a mesma coisa. Qual que é a diferença? A permissão, ela depende da realização de licitação, tá? O ato administrativo permissão, ele só acontece mediante a licitação, beleza? Vamos lá. Concessão, nós vamos falar da concessão agora. A concessão é um ato perdão, não é nem um ato. Administração, errei aqui, confundi aqui. A concessão, as concessões, elas são atos bilaterais, e aí melhor dizendo que era o que eu ia falar, são contratos, tá? As concessões são contratos administrativos não precários, tá? Não precários, nos quais a administração pública ela concede a execução de um serviço público ou execução de um serviço público ou utilização de um bem público para pessoas jurídicas. Então vamos lá. Concessões, o ato administrativo concessão é um contrato administrativo, e aí por isso que é um ato bilateral que eu falei. A concessão não é um ato precário, que concede
a pessoas jurídicas e somente a pessoas jurídicas a execução de um serviço público ou utilização de um espaço público. Exemplo, a concessão a uma empresa de ônibus para realizar o transporte público municipal. Ou seja, o serviço público aí de transporte municipal é concedido a uma empresa de ônibus. Outro exemplo, a concessão para que determinada pessoa jurídica, um restaurante, utilize o espaço público do aeroporto municipal. Detalhes em relação à concessão. A concessão, ela é um ato bilateral, ela é um contrato, porque envolve vontade das duas partes. São interesses, tá? E depende, né, do poder da manifestação de vontade das duas partes, a administração pública e as pessoas jurídicas. Detalhe, a concessão, ela necessariamente, ela envolve e ela somente é feita em favor de pessoas jurídicas. Não envolve pessoa física, tá? Não envolve pessoa física, né? Não envolve particular pessoa física. A concessão, ela necessariamente, ela é feita em favor de pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. A concessão, ela necessariamente envolve licitação e necessariamente tem que ser uma licitação na modalidade concorrência, tá? A concessão, ela depende de licitação prévia e necessariamente a licitação prévia na modalidade concorrência. Não vou entrar no mérito que é concorrência, que vocês vão ver mais para frente, mas é uma das licitações, se não a licitação mais comum. Detalhe na concessão. A concessão, ela é um contrato, né, um ato bilateral não precário. O que significa não precário? Significa que, uma vez que a administração pública concede um serviço público, a execução dele, ou a utilização de um espaço público, a uma empresa, a uma pessoa jurídica, a empresa, né, no caso a pessoa jurídica, tem o direito de manter a execução daquele serviço público ou manter a utilização daquele espaço público. Se a administração pública quiser retomar a execução do serviço público ou utilização do espaço público, ela vai ter que indenizar a empresa. Então, um ato administrativo não precário é aquele ato administrativo que, se o serviço ou espaço público for retomado, a administração pública tem que indenizar, tem que pagar para a empresa, para a pessoa jurídica. Então, se é feita uma licitação para que uma empresa de ônibus realize o transporte público municipal, ou é feita uma licitação para que determinada empresa, né, determinada restaurante utilize o espaço público ali do aeroporto, é feito um contrato administrativo e ali, né, vai ter o prazo. Se a administração pública quiser retomar o espaço público ou o serviço público antes do prazo, ela vai ter que pagar uma indenização para a pessoa jurídica, tá? Isso que torna um ato administrativo não precário. Então vamos fazer só algumas diferenças que eu queria falar com vocês aqui entre a concessão e a permissão. Tanto a concessão quanto a permissão, elas dependem de licitação. A permissão envolve qualquer tipo de modalidade de licitação, já a concessão envolve licitação na modalidade concorrência. A permissão, ela pode ser concedida a particulares ou a pessoas jurídicas. Já a concessão necessariamente envolve pessoas jurídicas, tem que ser a favor de pessoas jurídicas. A concessão, ela é feita através de um contrato, né? Através de um contrato de concessão. Já a permissão é feita através de um contrato de adesão. A concessão, ela não é precária, ou seja, não pode ser retomada o serviço público ou o espaço público a qualquer momento. Se for retomada, tem que ser paga uma indenização. Já a permissão, não. A permissão, ela é precária, ou seja, se for retomada a execução do serviço público ou do espaço público, não tem que pagar uma indenização particular. Beleza? Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.